Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Dr. Wagner Pereira, vamos continuar aqui. O que, na sua opinião, aqui, como que a gente tem para falar sobre compulsão para o consumo de drogas ou fissura? Miriam, é assim, quando você faz uma coisa que você gosta, então você assiste um filme bacana, ou vai almoçar ou jantar uma comida que você gosta, isso te traz prazer. Não é? Quando você usa uma droga, a droga tende a dar um prazer para a pessoa, não é? Então, o corpo libera dopamina, você se sente bem, você faz uma viagem, né? Então, quando a viagem é bacana, é legal, aí você quer fazer essa viagem de novo. Né? Se você vai lá num restaurante gostoso, você quer voltar no restaurante. Então, essa vontade de você usar novamente a droga, de sentir aquilo que você sentiu quando usou a droga, né? Se foi uma viagem legal, se foi um momento bacana, porque às vezes você se sente mal, tem ânsia de vômito, a droga pode fazer, né, ter um reflexo ruim. Mas se você sentiu alguma coisa diferente e quer repetir, você vai sentir essa fissura, essa vontade, né, que ainda não é a dependência, não é? Mas aquela vontade de usar de novo. Né? Você comer um chocolate, vamos falar, eu sou um chocolatra. Então eu comi um chocolate, daqui a pouco eu quero comer um chocolate de novo. Sim. Quero comer um chocolate de novo, né? Porque é gostoso, faz bem, libera uma endorfina, né? E no caso você aqui da droga libera uma dopamina, que é o centro de recompensa no cérebro. Então isso faz você ter essa vontade novamente de usar. É a fissura. E uma pergunta, uma dúvida assim. E quantas, eu não sei se isso existe ou de cada pessoa funciona de um jeito, mas quantas vezes, digamos, a pessoa para se tornar um dependente? Então, existem relatórios de avaliação que você faz quando tiver pelo menos 3, né, comportamentos que são descritos pelos estudiosos, aí você considera a pessoa dependente. Então, por exemplo, quando você tem que usar porque aquilo faz falta, você se sente mal. Né? Quer dizer, quando você está na abstinência, você usou a droga, aí você parou. Tem aqueles que, né, por exemplo, compra a droga e está sem dinheiro para comprar de novo. Aí ele não toma a droga com aquela frequência, porque ele não tinha dinheiro para comprar, ele começa a se sentir mal. Que é a síndrome da abstinência. Quer dizer, a droga já alterou a fisiologia dele, né? O corpo sente e o corpo exige. Então ele começa a suar, ter sudorese, ter delírios tremens, tremer, a boca fica seca. Então ele começa a ter reflexos da falta da droga. Então é uma maneira. Né? Então, quer dizer, de você definir que ele já está dependente. E é aquela coisa que muitos acabam fazendo pequenos furtos para ter, não é verdade? Exatamente, ele começa assim, ele começa a pegar uma coisa de dentro de casa e vender, começa a pegar um dinheirinho da mãe ou do pai que está dando sopa ali e vender. Quando ele não consegue isso, o que ele começa a fazer? Furtar, roubar, para comprar droga. Isso é acontece. O desespero, né? É o desespero. É o desespero por causa da dependência química. Então, a fissura é um pouco diferente disso, né? Entendi. Então, aí vem a resposta da tolerância, né? Sim, a tolerância. Com certeza, a tolerância à droga. Então, tolerância é justamente o que acontece. Ele usa a droga, o corpo se adapta àquela droga. O corpo vai assimilando aquela droga. Numa segunda vez que ele for usar a droga, o reflexo da droga, a sensação que ele vai ter já não vai ser a mesma, porque o corpo assimila. Entendi. Aí, para ele ter a mesma sensação, ele tem que usar um pouco mais da droga. Entendi. E aí ele usa um pouco mais, isso é a tolerância. Vai estabelecendo uma tolerância. Por que morre de overdose? Por causa disso. Não tem o controle, né? Não tem o controle e ele acha que ele toma aquela droga e fala, puxa, não senti aquele efeito, acho que eu vou tomar um pouco mais.
Puxa, não foi legal como da outra vez. Eu vou tomar um pouco mais. Mais. Morre de overdose. Porque toma uma quantidade enorme, né? O corpo entra em falência, ele tem uma parada cardiorrespiratória e aí morre por overdose. Ou ainda, seguindo essa linha, tem aqueles que mudam até de droga, que são mais fortes, inclusive, né? Isso, Que pode. ele tá usando Ele um migra, tipo, já usa um vai tipo, migra migrando para até- outro. Ou existe aquele caso do uso cruzado, ele usa mais de uma droga. Entendi. Né? Ele usa lá o álcool na baladinha Uhum. e toma um êxtase. Por exemplo. Né? Ou tomou lá um depressor e aí toma o álcool e aí potencializa essa depressão do Sim. sistema nervoso, ele pode também entrar em colapso e morrer, porque o batimento cardíaco cai, a Entendi. temperatura Todo cai mundo. e ele acaba... Né? E sobre a síndrome de abstinência? Então, a síndrome de abstinência está justamente nesse Bem, contexto sim. em que, se ele não tem a droga para usar, ele começa Exatamente. a sentir reflexos, passa mal, passa muito mal, e aí ele fica, o corpo exige. Então ele é compelido pelo corpo, aí já não é mais uma fissura só, uma vontade, Uhum. o corpo exige, né, porque já tem reflexos prejudiciais, né, no caso, ele vai começar a sentir, começa a passar mal, né, em razão da falta da droga, e aí ele, então, de repente lança a mão desses expedientes que nós falamos, né? Vai Aham. furtar, vai Vai roubar, roubar. e para poder ter acesso à droga. Né? E muitas vezes um jovem que começa o uso de droga, ele acaba usando... Como é que é isso? Ele acaba usando todos os dias, ele consegue ficar uma semana? Isso vai depender muito de pessoa por pessoa? As estatísticas demonstram que o jovem ingressa no uso da droga, a maioria por curiosidade, né? A maioria por curiosidade. Nas drogas lícitas hoje, idades cada vez menores, né? A gente vê a garotada usando. Hoje com 10, 11, Sim. 12 anos, está já no álcool, está no cigarro, né? Porque às vezes os pais fumam, né? Também tenho não exemplo, controla, então. até tem um mau exemplo, né? Os pais que deviam ser fatores de proteção se transformam em fatores de risco. Uhum. Não é? Agora, a maioria é por curiosidade. Um outro aspecto, a pressão do grupo, não é? A garotada, se não fala, você não está com nada, você é filhinha de mamãe, você é mariquinha, mulherzinha, você não é A pressão, macho. E aquela vontade de querer se afirmar, né? Como homem ou como tal, então ele acaba cedendo à pressão do grupo e acaba passando para usar. Todo mundo usa, o pessoal usa, é legal, libera, Sim. tal, e ele acaba indo nesse vendaval. E muitas vezes ele até tem noção do prejuízo que pode trazer à sua saúde, mas ainda assim, por conta da pressão, ele acaba entrando nesse mundo, né? Com certeza, com certeza. Ele tem muitos até têm essa visão, né? Outros acham que, principalmente quem usa maconha, não, a maconha é natural, a maconha faz bem, a maconha libera. A maconha, por exemplo, Miriam, a maconha que se usava lá em Woodstock nos anos 60, não é a maconha de hoje. Hoje você tem maconha hidropônica, que é cultivada com um nível de THC muito maior. Você tem maconha sintética, que, por exemplo, reproduz os efeitos no corpo humano da maconha, mas não é THC. É um material sintetizado, tem os mesmos efeitos, mas não é o THC. E aí o que é pior? Não está previsto na portaria da Anvisa como substância proscrita. Então, o traficante que tem dinheiro sintetiza em laboratório uma droga, essa droga não está prevista e você então não pode punir, não pode responsabilizar. Não pode responsabilizar o traficante, porque não está na lista. Porque o que diz o que é droga é o Ministério da Saúde, através da Anvisa. Então, se não está previsto como droga, você não pode. E isso tem acontecido muito. As Nações Unidas divulgaram que nos últimos 6 anos surgiram no mundo algo em torno de 350 novas substâncias psicoativas, feitas em laboratório.
como fazem remédios, né? Sim, sim. E é uma velocidade enorme de produção que os órgãos de controle têm dificuldade para... Vem uma substância nova, você tem que aprender, a polícia tem que aprender, tem que mandar para o laboratório pericial, tem que definir o que é, aí depois tem que mandar isso para a Anvisa fazer um processinho e incluir. Para você ter uma ideia, essa 25I-N-Bomb que nós falamos, ela foi sintetizada na Alemanha em 2003 e só em 2014 é que foi incluída pela União Europeia como uma substância proscrita. Então, quer dizer, são 11 anos depois, apenas, ela foi introduzida como uma substância que não tem valor medicamentoso, terapêutico, e tem que ser afastada. É muito tempo. Tem que ter uma celeridade muito maior para que a substância seja considerada, né, proscrita, droga, para que a polícia possa agir, né, a justiça possa agir e prender o traficante.